reminder to take a little bit better care of yourself. You're worth it. You can have this feeling anytime you choose. Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá assistindo. Meu nome é Henrique, esse aqui é o canal Cinefilianos. A gente fala sobre animações, cinema, cultura pop. Se você curte esse tipo de assunto, se inscreve, deixa seu like e vê os vídeos anteriores, principalmente os 2 vídeos anteriores sobre Star Wars. Esse aqui é o vídeo sobre o episódio 6, que é aquele que fecha a trilogia original, aquele que deveria, na minha opinião, ser o último filme cronologicamente de Star Wars, mas, bem, depois eu abordo o porquê que eu não gosto muito dos filmes da Disney, mas eu preferi fingir que eles não existem. Então vou dizer aqui que finaliza a cronologia de Star Wars, não é assim que o George Lucas tinha pensado originalmente. É uma finalização excelente em termos temáticos, eu vou explicar um pouco porquê depois, mas antes disso falar um pouco aqui da direção. O filme é dirigido pelo Richard Marquand, acredito que seria assim que fala o nome, acabei de esquecer a pronúncia. Ele é um diretor um tanto quanto desconhecido, e por que o George Lucas teve que escolher esse cara? Porque por causa do filme anterior ele teve uma briga com o sindicato dos diretores, que não permitia que os créditos fossem colocados apenas no final do filme, né? Ele exigia que tivessem créditos no começo do filme, só que o George Lucas queria fazer aquela abertura clássica de Star Wars, né, que depois se tornou clássica, que teve no Nova Esperança, que é aquela tela passando um pouco sobre a história e tudo mais, e acabou arranjando um problema com o sindicato, rendeu até processo e tudo mais, fazendo com que o diretor do filme anterior, o Ivan Kishner, nossa, nome difícil também, não lembro agora como fala, mas vamos confiar que é assim, resolvesse sair da equipe de Star Wars, inclusive. Então eles não tinham o diretor do filme anterior, ele não podia trabalhar, inclusive, com nenhum diretor envolvido no sindicato dos diretores. O plano original dele era que esse último filme fosse dirigido pelo Steven Spielberg, só que ele era membro do sindicato, então isso não pôde ocorrer. Às vezes você fica imaginando que filme que a gente teria se o grande Steven Spielberg, né, fosse o diretor desse último filme aqui, porque eu já acho um filme muito bom. Obviamente ele seria uma outra coisa, inclusive ele seria muito maior do que ele é, já é um filme gigantesco. Se estivesse nas mãos de Spielberg, né, mas infelizmente isso nunca aconteceu. Outra curiosidade sobre esse filme é que uma das tramas que a gente vai ter aqui vai ser o resgate do Han Solo, que é uma trama que quase não existiu. O Han Solo, na verdade, é um personagem que quase não existiu nesse filme, porque o Harrison Ford não tinha um contrato renovado ali para aquele filme, então não existia certeza de que ele voltaria nesse filme agora. Por isso, no filme anterior, ele é congelado em carbonita, meio que como uma reserva ali de, olha, se ele aceitar o contrato, a gente faz uma cena de resgate e tudo mais, ele volta pro filme, mas nos roteiros originais ele não estava presente, o personagem Han Solo não estava presente, até que o Harrison Ford acaba aceitando o contrato. E que bom, né? Porque eu gosto bastante do arco do resgate do Han Solo, apesar dele não ter tanta diferença, assim, digo, pra boa parte da história do filme. Se não tivesse o Han Solo ali, acabaria não fazendo tanta diferença assim. Eu acho que essa é uma crítica que a galera faz bastante a esse filme. Eu concordo, mas como esse arco funciona, esse arco é bem feito, eu gosto que ele exista, então, sei lá, não me incomoda pessoalmente isso, né? Eu acho um arco bem legal, você tem lutas boas, você tem a cena em que o Luke tá negociando com o Jabba, você vê o Luke usando ali pela primeira vez com maestria seus poderes Jedi nessa parte, então tem toda uma trama ali deles tentando se infiltrar, eu acho muito bem feita. Tem a luta ali no deserto, que é muito boa também, que é onde aparece o Boba Fett cai ali dentro da boca ali do Sarlacc, que é um monstro do deserto que existe lá, então eu acho que é um arco legal, apesar de que ele não estava nos roteiros originais, inclusive. Outra coisa que foi meio improvisada também, os planos de George Lucas envolviam fazer mais alguns filmes antes de finalizar Star Wars, porém isso não foi possível, ele percebeu que aquilo não seria possível e ele teve que finalizar. Só que ele queria que existisse uma personagem, que é a irmã do Luke, mas como não existia nenhuma outra personagem relevante feminina já apresentada anteriormente, foi aí que ele decidiu que a Leia seria irmã do Luke. Então, todas aquelas cenas anteriores, assim, vamos justificar aqui o George Lucas, porque nem ele sabia que a Leia era irmã do Luke. Não é que o George Lucas acha legal colocar cenas de, não, vamos colocar irmãos se beijando no filme, isso é muito divertido. É porque ele faz as coisas de improviso, gente. Ele tá vivendo ali, não, vamos mudar aqui o filme agora, e se esses caras aqui fossem irmãos? Mas se fizeram se beijarem antes? Acontece, né? Então, eu passo o pano muito forte pro George Lucas nessa parte, mas essa é uma outra curiosidade que eu queria falar. E o que eu falei, já falei um pouco aqui da questão do resgate, mas eu quero falar um pouco sobre a trama principal desse filme, né? A gente vai ter 2 tramas ali correndo, que é o que tá acontecendo na floresta
E depois de um tempo, né, primeiro todo mundo vai pra floresta da equipe ali, porque eles estão planejando atacar ali a Estrela da Morte. A base que controla a Estrela da Morte fica lá naquela floresta, eu esqueci o nome do planeta em que ela fica agora, mas é o planeta dos Ewoks. Então você vai ter uma frente que vai estar no espaço, tentando atacar a Estrela da Morte, outra que vai estar indo lá na floresta pra desligar os escudos. Então você tem essa trama, mas você vai também ter a trama do Luke, que acaba se deixando, né, ser pego pelo Império com o objetivo de fazer a redenção do seu pai, né? Que pra mim é uma das coisas mais interessantes de Star Wars. Eu entendo que a temática principal, entre tantas aqui, é a temática de relação familiar, é a temática da redenção, principalmente. Da redenção que acontece no Darth Vader através do seu filho, Luke, né? Então aqui a gente vai ter um diálogo muito legal dos dois. O Luke vai falar, não, eu sei que existe o bem em você e tudo mais, e o Darth Vader vai falar que não, é tarde demais pra mim. A gente vai percebendo que existe um conflito interno no Vader em relação ao caminho que ele seguiu, e esse conflito vai se aprofundando, principalmente quando eles são colocados pra lutar e são enquanto o Luke é nesse momento manipulado ali pelo Palpatine. É uma coisa que retoma, inclusive, o filme anterior, né? No treinamento dele, o Luke é tentado a entrar numa caverna ali em que aparece o Darth Vader, só que quando ele mata o Darth Vader, ele vê na máscara ele mesmo, entendendo que se ele realizasse aquela vingança, se ele tomado pelo ódio matasse o Vader, ele se tornaria parte do lado sombrio, né? Isso é a simbologia dessa cena de treinamento. Em diversos momentos a gente entende que o plano do Vader e do Palpatine é levar o Luke pro lado sombrio, e durante toda essa parte do filme a gente vê durante a luta que ela é feita de maneira a manipular o Luke, a dar cada vez mais raiva pra ele, né? Inclusive tem uma cena em que ele quase mata o Vader, que é quando ele insinua que vai levar a irmã dele, né, pro lado sombrio também, tudo mais. Então ele é tomado pela fúria, mas de repente ele percebe que aquilo era o que o Palpatine queria que acontecesse. Ele joga o sabre dele fora e fala assim, não, porque eu sou um Jedi como meu pai foi antes de mim. E nesse momento o Palpatine, em fúria, parte pra matar o Luke, só que o Darth Vader o impede e mata assim o Palpatine, completando sua redenção. Nesse processo ele acaba levando vários choques ali dos raios que o Palpatine solta e acaba morrendo também. Antes de morrer ele tira sua máscara, né? O Luke finalmente vê o rosto dele, percebe que dentro daquela máscara, dentro daquela face de vilão, existia um homem fragilizado, cheio de traumas. E a última coisa que o Darth Vader diz é, diga pra Leia que você estava certo sobre mim, né? Porque todo mundo duvidava de que existia realmente bem no Darth Vader. E eu acho que essa coisa mais bonita de Star Wars é a redenção, né? Essa coisa do Luke confiar que exista bem no Vader, mesmo quando ninguém mais confia. E no fim ele estar certo ali, a gente entende, olhando em retrospecto até pros filmes feitos depois, que são as prequels, que o grande tema do Star Wars é esse, é a queda e a redenção do Anakin através do seu filho. Tanto que depois, lá no final do filme, ele vai aparecer como um espectro da força, né? Cena que inclusive foi mudada depois. Na época era o ator que fez o Darth Vader na época, mas depois eles mudaram para o Hayden Christensen, né? Que foi o ator que fez o Anakin nas prequels, né? E a ideia seria justamente essa de mostrar quando ele era um Jedi, né? Ele antes de cair e tal. Então ele achou melhor deixar essa face jovem, vamos dizer assim, do Vader, né, essa face de que seria quando ele morreu simbolicamente, depois se retornou ali como espectro da força. Então eu acho que é uma mudança que funciona. Tem outras mudanças aqui que não funcionam, tá? Na verdade, em todos os filmes o George Lucas colocou algumas cenas com CGI que ele acabou mudando, outras cenas como a icônica cena ali do tiro do Han Solo, que ele já reeditou diversas vezes essa cena. Então o George Lucas tem essa mania, que eu falei, de mudar as coisas no meio ali, mudar o filme dele. Ele reeditou esse filme colocando personagens CGI. Como eu comentei, isso ficou ruim, se envelheceu muito mal. Se você vai assistir a versão que está no Disney Plus hoje, você vai notar isso. Mas uma das poucas mudanças que eu acho felizes dele foi isso. É uma das cenas, inclusive, mais bonitas, que é a cena final do filme, né? Eu acabei comentando o filme de maneira que não muito linear, mas enquanto tudo isso tá acontecendo, tem um arco ali do Han, da Leia, do C-3PO e tudo mais, com os Ewoks invadindo a base imperial, né? Em que, na verdade, eles são pegos pelo Império, mas depois os Ewoks vão e ajudam eles, né? E eles acabam sendo os principais responsáveis por derrotar o Império. É muito interessante você ver eles derrotando o Império com técnicas primitivas, com o conhecimento que eles tinham daquele ambiente, né? Aqueles seres pequenininhos lutando contra um Império intergaláctico, tecnologicamente muito mais avançado e conseguindo superar ele. Inclusive, se você procurar, você vai ver o George Lucas falando que a principal inspiração dele para fazer isso foi a Guerra do Vietnã, o fracasso dos Estados Unidos, um império muito mais avançado e tudo mais, contra o Vietnã, por causa do conhecimento que eles tinham do território, enfim. Então essa é uma trama interessante de Star Wars, essa questão política em volta de Star Wars, né? Inclusive isso pode ser abordado
e o vídeo sobre as prequels. Uma das inspirações, não só visuais, mas da personalidade do Palpatine, das questões políticas envolvendo o Palpatine, foi, por exemplo, o Richard Nixon. Então você tem algumas analogias de política americana aqui no meio e de história da época aqui no meio, né? Óbvio, tudo feito de maneira muito lúdica, muito alegórica, né? Porque o George Lucas, ele faz filmes que ele se orgulha de serem filmes infantis, né? De serem filmes que são feitos para qualquer público e tal. Então, o foco dele não são os sistemas políticos, mas eles sempre estiveram presentes, né? A gente tem uma luta de um império contra um grupo de rebeldes, né? Com um grupo de, assim, revolucionários e tal. Então, existe um tema político ali no meio, óbvio que não é a temática principal, né? A temática principal de Star Wars, como afirma o próprio George Lucas, é a redenção. E eu acho que aqui ela é muito bem abordada. O que eu falei, acho que tem uma crítica ou outra a esse filme, mas eu acho que ele fecha muito bem o Star Wars. Eu acho que ele encaixa muito bem com as prequels e fecha essa ideia de que Star Wars sempre foi sobre o Anakin e a redenção dele. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem sua opinião sobre esse filme, sua opinião sobre Star Wars. Se vocês querem vídeos sobre os próximos filmes, os filmes anteriores, cronologicamente, né? Ou também os filmes posteriores, os filmes da Disney e tudo mais. E, enfim, vou ficando por aqui. Valeu, muito obrigado.